Saúdo a igreja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja convosco. Mais uma vez estamos reunidos para louvar e agradecer ao nosse Deus, prestar-lhe culto, porque só Ele é digno de ser cultuado. Nós possamos ter momentos agradáveis juntos, mesmo que à distância, nós possamos estar aí louvando o nosso Deus, engrandecendo o seu santo nome. Também que nós possamos sair daqui edificados com esse culto e o nosso Deus glorificado. Convido você aqui, baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. E para essa oração eu convido o nosso irmão Lucas, que está aqui com a gente. Curva aí a sua cabeça, vamos orar e em seguida nós iremos ler o texto bíblico. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais essa noite, por cada família reunida que está assistindo, que está, Senhor Jesus, buscando aqui hoje o teu ensinamento, a tua palavra, Senhor. Que possamos aprender cada dia mais, Senhor, e que a tua palavra possa ser, meu Deus, ministrar através do pastor e tocar nossos corações, para que possamos aprender a tua verdade e aplicá-la no nosso dia a dia, Senhor. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos, onde se fala a respeito da justificação pela fé e a paz com Deus. Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Aonde está a sua esperança? Em que você tem fincado a sua esperança? Em que você tem perseverado para que você tenha uma esperança gloriosa e gratificante, porque o texto diz que a perseverança gera experiência, e a experiência, esperança. E a nossa experiência, esperança, com certeza está no nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos salvou, aquele que nos alcançou pela sua maravilhosa graça. Vou convidar você agora para nós ouvemos um cântico ao nosso Deus. Para isso eu convido aqui o nosso conjunto de Gales, que está participando desse culto. Vamos todos louvar a Deus com toda vontade, com todo amor, com aquilo que Deus merece dentro do nosso louvor. Graça e paz, irmãos. Nós mais uma vez estamos aqui para adorar o nosso Deus. Seja o centro, que Deus, nosso Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que está cuidando de vocês aí nos seus lares, esse Deus, que Ele possa ser verdadeiramente o centro da sua vida, o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, da nossa família. Seja o centro. Seja
cantarmos esse cântico juntamente com o conjunto, eu convido você para que abra sua Bíblia novamente. Agora nós vamos ler o texto 2 Crônicas, capítulo de número 7, nós vamos ler de 11 até o 14. O 14 é na realidade vamos até o 16, o 14 é uma oração muito conhecida nossa. O texto diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça. Nós vamos fazer agora uma oração de contrição e também uma oração pedindo a Deus que Ele esteja olhando por nós nesse momento que estamos passando de quarentena, olhando pelas pessoas que estão ao nosso redor, para aqueles nossos entes queridos, aquelas pessoas que temos nas nossas casas que estão com problema de saúde, problema financeiro, problema de trabalho. Enfim, nós vamos entregar todos os nossos pedidos na presença do Senhor, juntamente com uma oração de contrição, colocando os nossos pecados para que nós possamos ser perdoados por Deus, porque como diz a palavra de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Para essa oração, convido a nosso irmão Natanael. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite que estamos aqui. Neste momento, Senhor, venho colocar nossas faltas, Pai, diante de Ti. Sabemos, Pai, que muitas vezes somos infiéis a Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, Senhor. Neste momento que estamos vivendo, Senhor Jesus, essa pandemia, que o Senhor venha dar conforto, Pai, para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, Senhor Jesus. E, Senhor, também venha estar conosco, Pai, nos protegendo, nos livrando, Pai, dessa doença. Que, de acordo com o querer e tua vontade, Senhor, isso logo vai passar, Pai. Te louvamos, Pai, por este momento. Te louvamos que temos vida, Senhor Jesus, em Ti. E te pedimos perdão por todas as nossas faltas, Pai. Abençoe agora o pastor que irá trazer a mensagem. Que o Senhor esteja com ele, que o Senhor abra nossa mente, Pai, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre Ti. Te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez, para nós podermos meditar um pouco essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, texto que talvez você já tenha ouvido vários sermões em cima dele, já tenha meditado bastante em cima desse texto, mas eu acho que é um texto bem pertinente pela situação em que estamos passando, né? Quando nós lemos lá em Romanos, que falava a respeito da perseverança, né? Trazer experiência, esperança. Então, eu gostaria que nós estivéssemos lendo Atos capítulo 2, de 42 a 47, que é como viviam os convertidos da igreja primitiva, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai amado, nós te damos graças a Deus porque nós estamos à Tua presença.
Lhe damos graças, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou, ó Pai. Lhe damos graças porque o Senhor nos permite estar aqui na igreja, cultuando o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado porque nós já podemos ler a Tua palavra, muito obrigado porque nós já podemos colocar as nossas orações, já cantamos hino ao Senhor, ó Deus, e agora nós queremos ouvir a Tua palavra pregada, ó Deus. Nesse sentido, nós queremos lhe pedir, ó Pai, o Senhor fale aos nossos corações através do Seu Espírito Santo. Permita, ó Deus, que a Tua palavra explanada venha de encontro às nossas necessidades e que nós possamos refletir nela e tirarmos proveito dela para aquilo que nós pudermos colocar em prática na nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a semana passada nós tivemos a oportunidade de refletir um pouco a respeito das angústias, né, do profeta Abacuque, e ficou na nossa mente aí durante a semana a gente pensar um pouco a respeito das orações que nós temos colocado na presença do Senhor e às vezes não somos atendidos nessas orações, né? E depois vimos lá no final aquela linda oração de Abacuque, quando ele diz que mesmo que vier um monte de coisa a faltar, ele confia no Senhor, né? Ele tem o Senhor como sua rocha, sua fortaleza. Então eu gostaria que nós estivéssemos pensando nessa noite, baseado no que nós já lemos, inclusive no texto de Romanos, a questão da perseverança e da esperança. Nós vivemos uma situação ultimamente que às vezes nós podemos nos perguntar: aonde está a nossa esperança? A gente olha para o contexto que estamos vivendo e nós estamos vendo aquela famosa luz no fim do túnel, como diz um grande amigo meu, um túnel no fim da luz, né? Porque a gente olha e não consegue enxergar algo que possa ser, pelo menos a curto prazo, algo que nos traga a certeza de que alguma coisa boa vai acontecer, ou a certeza de que as coisas vão voltar a ser o que eram da mesma maneira. Eu creio até que para ser como era da mesma maneira ainda vai demorar um pouco, por mais que as coisas fiquem boas, a gente sabe que é algo que abalou o planeta todo, né? Então eu creio que voltarmos àquela rotina que nós temos, que tínhamos, né? Antigamente, né? Antigamente aí de 3 meses atrás, não vai ser tão fácil assim a gente voltar como era. Muitas coisas irão voltar pela graça de Deus, mas algumas coisas ainda vão ter que ser mantidas ainda dentro desse novo regime que a gente anda vivendo, né? E pensando nisso, eu queria que nós meditássemos um pouco a respeito de onde é que está a nossa esperança, né? Porque se nós não tivermos esperança, acho que tudo se acaba, né? O texto lá fala a respeito de perseverança. O texto de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, escrito por Lucas, é onde Lucas colocou os relatos, os documentos que ele tinha, tratando a respeito de como foi o início da igreja primitiva, né? O início da igreja, uma vez que, se os irmãos olharem aí, capítulo 1 de Atos, vai ver que é o momento em que Jesus foi assunto aos céus, né? No versículo de número 6, vai tratar, a partir do versículo de número 6, fala a respeito da ascensão de Jesus, o momento da escolha de um novo discípulo, né? No lugar de Judas, que havia traído Jesus. No capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo, que é algo que Jesus já havia dito para os seus discípulos, lá no capítulo 1, versículo 8, que é muito conhecido nosso, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E agora no capítulo 2, então Lucas vai mostrar para a gente que essa descida do Espírito Santo, que foi aquilo que Jesus havia dito, que eles deveriam aguardar e não sair de Jerusalém até que esse Espírito Santo descesse, né? Então o capítulo 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo, vai falar também a respeito do grande sermão, um grande discurso de Pedro, né? Onde milhares de pessoas se converteram, né? Mais de 3 mil batismos, né? Mais de 3 mil batizados, a partir do verso 37 do capítulo 2, e aí nós vamos chegar então até onde nós lemos, que é o versículo de número 42 até o versículo de número 47, que é exatamente Lucas narrando aos seus leitores como é que viviam aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles crentes que agora faziam parte da igreja de Cristo, uma vez que Cristo havia sido assunto aos céus, agora é a igreja de Cristo aqui na terra, né? E é interessante que
a primeira coisa que eles dizem, que Lucas diz a respeito desse texto, é que perseveravam. Por aí a gente vê que perseverança é algo que acompanha o crente, tem que acompanhar o crente em todos os momentos da vida. Lembrando também que Atos foi escrito no momento que a igreja estava sendo perseguida, porque Jesus havia sido assunto aos céus, agora aqueles que eram seus seguidores estavam sendo perseguidos. E aí então, esse texto que nós estamos tratando vai começar dizendo que eles perseveravam. E aí eu abro aqui uma lacuna para perguntar para você, e essa pergunta serve para mim: até quando nós temos perseverado naquilo que a Igreja de Cristo nos mostra? Porque quando nós falamos a respeito de ser crentes, de sermos cristãos, sermos seguidores de Jesus, fazemos parte dessa Igreja de Cristo, essa igreja ela deve perseverar constantemente. E o que é perseverar? Ficar correndo atrás de uma coisa que você tem certeza que aquilo é uma verdade, que você tem certeza que aquilo vai acontecer. E vejam que o texto aqui ele vai tratar a respeito de algumas coisas que esses crentes perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu procurei trazer esse texto para a gente trabalhar, porque, como eu disse, no momento que nós estamos vivendo, um momento ímpar aí na nossa vida, onde a gente precisa parar e pensar um pouquinho onde é que a gente anda, o que a gente anda perseverando. Porque o mundo hoje oferece muita coisa para a gente. A gente ouve falar muita coisa, mas quando nós falamos a respeito da Igreja de Cristo, ainda mais nessa situação onde hoje nós estamos, mesmo que unidos, mas de certa forma distantes, por causa dessa quarentena, a gente tem se visto aí pelas redes sociais, a gente tem conversado pelo WhatsApp, a gente tem feito nosso culto aí de forma gravada e até mesmo agora pelo Facebook, com esse compartilhando com vocês interagindo conosco. Isso foi muito bom no domingo passado, espero que hoje não seja diferente. Mas a gente precisa pensar um pouquinho a respeito de como nós, como igreja, porque a igreja somos nós, independente de nós estarmos reunidos aqui dentro do templo, dentro do espaço de 4 paredes, a igreja sou eu, a igreja é você. E no que é que nós temos perseverado? Porque hoje o que nós vivemos exige de nós que nós estejamos perseverando em algumas coisas que não podem deixar de fazer parte da nossa vida como cristãos. E veja o que o discípulo, o apóstolo Lucas aqui, ele escreve, a respeito do que é que eles perseveravam, o que é que aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles crentes da primeira igreja, eles perseveravam. Começavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Meus queridos, uma das coisas mais importantes que nós temos que, como igreja, especialmente no momento desse de quarentena, de reclusão, onde a gente não tem esse contato físico com os outros, que é o que nos faz crescer, é o que nos faz andar juntos, essa comunhão, estarmos juntos realmente, mas nesse momento que nós não podemos fazer isso, uma das coisas que nós devemos perseverar é exatamente na doutrina dos apóstolos. Por que o Lucas teve essa preocupação de colocar aqui essa questão deles perseverarem na doutrina dos apóstolos? Porque uma igreja que não persevera na doutrina dos apóstolos, ela está à mercê do que as heresias podem acontecer, as heresias podem se chegar e adentrar dentro da igreja, e aí as coisas começam a tomar rumos diferentes. Nós temos estudado as cartas de Paulo, na nossa escola dominical, estudamos Filipenses, agora estamos estudando 1 Coríntios, e ali a gente vê o perigo das heresias quando vão se adentrando dentro da igreja. Ainda mais quando nós não estamos assim juntos, unidos, para que a gente possa estar trabalhando isso de uma forma mais forte, uma vez que nós estamos unidos, porque existe um ditado que a união faz a força, a união faz o açúcar, mas a união também faz isso com a gente, ela nos deixa mais forte no sentido de nós crescermos juntos, crescermos espiritualmente. Então, como é que anda a nossa perseverança na doutrina dos apóstolos? Porque hoje, infelizmente, a gente tem a opção de abrir as nossas redes sociais, abrir as nossas televisões, aí, ver o que está passando, deixar que algumas coisas entrem dentro da nossa casa, entre elas muitos e muitos programas pseudo-evangélicos que estão
por aí, né? Muitas e muitas igrejas que têm o seu momento na televisão, ou o seu culto na internet, ou a sua página no Facebook, a sua página no YouTube, e o que é que nós estamos ouvindo e no que é que nós estamos perseverando. Essa era a grande preocupação da igreja naquele momento. Porque, como eu disse, Jesus havia sido assunto aos céus. Agora aqueles homens que haviam passado 3 anos intensivos juntamente com Jesus, agora eles estão mostrando a essa igreja, a esse grupo que se formou agora, a necessidade de continuar agindo como se Cristo estivesse com eles. Por isso aqui Lucas enfatiza, em primeira coisa que ele coloca como a perseverança, perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu sempre, quando falo de doutrina, eu gosto de enfatizar que a doutrina é a nossa identidade. E aqui eu estou dizendo basicamente que nós devemos perseverar na doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou Igreja Presbiteriana de Vila Baronesa. Sim, também, porque nós procuramos ter uma doutrina bíblica. Então, mas o objetivo aqui, quando a gente fala de perseverar, ou seja, insistir, é não abrir mão, é não deixar de lado a doutrina dos apóstolos, exatamente o que a Bíblia me mostra a respeito, até mesmo de como eu devo agir nesse momento, porque a palavra de Deus ela é completa, e a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que vêm se chegando, as coisas que vêm de fora, aquilo que eu ouço falar, aquilo que às vezes ao meu ouvido é muito interessante, mas e aí, o quanto isso está dentro do padrão da Bíblia, né, desse livro maravilhoso que diz que o que passar dele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo é anátema, né? Então como é que você, nesse momento que nós estamos passando por esse recolhimento, o quanto nós temos nos preocupado em preservar a doutrina dos apóstolos? E como é que eu posso preservar a doutrina dos apóstolos, pastor? Bom, em primeiro lugar, é buscando a doutrina dos apóstolos. Porque a gente diz que a gente não tinha tempo para um monte de coisa. Hoje a gente tem tempo para um monte de coisa. Porque tivemos que abrir mão de muita coisa, deixar de fazer para ficar em casa. Então hoje a gente pode pensar aqui a respeito de perseverar na doutrina dos apóstolos, o tempo que eu tenho ganhado, parando e olhando para essa palavra maravilhosa, degustando aquilo que eu não tinha tempo de degustar, aquilo que para mim era difícil ter um momento, por causa do trabalho, por causa da escola, por causa da correria, de eu poder parar e olhar um pouco para a Bíblia, para a doutrina dos apóstolos, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente, meus irmãos. Porque a gente vai chegar aqui um pouco mais para frente na nossa explanação, onde a gente vai ver que, especialmente nesse momento difícil que nós estamos passando, é o momento que nós mais precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito das coisas, para que a gente possa transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que de uma forma, esse redor que eu quero dizer, não é tão afinco como era, como nós estávamos, mas ainda temos gente que se aproxima de nós. Provavelmente você conhece alguém de uma família, alguém que não é da igreja, que está passando por uma dificuldade, que está passando, às vezes perdeu um ente querido por causa da doença, ou está acometido da doença. Como é que nós temos trabalhado com essas pessoas como igreja, né? Visto que a nossa esperança, lembrando que o foco da nossa mensagem aqui é onde está fincada a nossa esperança, no que eu tenho baseado a minha esperança para que eu possa realmente ter uma esperança que vale a pena. A primeira coisa que Lucas vai dizer aqui é que esses homens, essas mulheres deviam perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas ele continua, né? Apesar de ele não ser redundante de ir dizendo que perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, é uma sequência do texto, é uma sequência da frase. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Pastor, agora está difícil perseverar na comunhão, né? Afinal de contas, nós nem podemos nos reunir. Como é que a gente vai perseverar na comunhão? Mas é um momento que nós podemos perseverar na comunhão. É um momento onde eu posso buscar saber como o meu irmão está,
buscar saber como que a família dele está, buscar saber como que a igreja de Cristo está. Estarmos ali, buscarmos essa questão de estarmos juntos. Quando a gente fala a respeito de comunhão, é interessante que quando a gente vai para a oração do Pai Nosso, a gente vê que Jesus ele vai ensinar: Pai Nosso que estás no céu. Ele não fala Pai meu que está no céu, é nosso. E quando ele fala Pai Nosso, é porque esse nosso é o que nos diz a respeito do nosso relacionamento horizontal, porque o vertical é com esse Pai, mas o horizontal é com os meus irmãos. Como Davi diz, se eu não me engano, no Salmo de número 16, ele diz assim: o meu prazer está em ficar junto com os santos. Meu prazer é em saber como é que meu irmão está. É procurar saber se meu irmão está precisando de alguma coisa. A reclusão, eu não viver em aglomerações, mas não quer dizer que eu tenho que me abster de falar com meu irmão, de procurar saber como é que ele está, de procurar, porque meu irmão, vou falar uma coisa para você, uma das piores coisas nesse mundo é você se sentir só. A pessoa se sentir só, especialmente no momento onde você tem que fazer uma quarentena, você se sentir só. Como é bom quando você coloca alguma coisa na sua rede social, ou até mesmo você dá um oi no grupo da igreja e você vê um monte de gente interagindo com você. Viver em comunhão. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva só. E quando se trata de igreja, essa comunhão tem muito a ver com o corpo de Cristo. Paulo faz uma analogia ao corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Então veja a necessidade. A igreja primitiva, a igreja lá no início, e a gente vai ver isso no finzinho, não quero adiantar as coisas, né? Que diz que ela ia crescendo, ia tendo, né, a simpatia do povo, porque era um povo que fazia diferença. Como é que nós estamos perseverando? Por que eu digo perseverar na comunhão? Porque estar em comunhão quando as coisas estão muito bem é muito fácil. Estar em comunhão quando a gente está com a igreja aberta, a gente vem aqui no domingo, ficar aqui, a gente cultuar a Deus juntos, louvar a Deus juntos, né? Por mais que a gente faça um negócio virtualmente aqui, por mais que a gente faça um negócio pela internet, não é a mesma coisa, né? A gente aquele calor do culto, né? É sempre alguma coisa que a gente hoje não tem mais isso. A gente tem que se contentar com o que a gente tem, mas o quanto que eu tenho me preocupado com essa comunhão, para que eu não perder essa comunhão com meu irmão. E quando a gente fala de comunhão, meu irmão, é um momento que às vezes você está passando por uma dificuldade, um momento que você está passando por uma coisa ruim, é você compartilhar. Não é só compartilhar o que é bom, é compartilhar o que você necessita. Às vezes você está naquele momento que você precisa de um oi, tudo bem? Um momento que você precisa de ouvir a voz de alguém, ou alguém que diga para você como é que você está. A igreja perseverava. Hoje nós não temos mais a comunhão que nós tínhamos para o momento que vivemos, mas nós precisamos perseverar com isso, não deixar que isso se acabe. Perseverar na doutrina dos apóstolos, que é o que nos mantém de pé. É onde nós temos toda a sabedoria do que é a igreja, do que Cristo quer de nós. Perseverar na comunhão. Meu irmão é uma extensão minha. Eu sinto o que ele sente. E ele precisa sentir o que eu sinto. Mas ainda tem mais uma coisinha que o Lucas vai dizer aqui. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E meus irmãos, como hoje é necessário a igreja estar compartilhando ou perseverando no partir do pão. Porque nós estamos passando por uma situação que talvez não tenha acontecido com você, mas talvez você conheça alguém que pode ter tido seu salário cortado, pode ter tido seu salário simplesmente não existe mais salário porque foi mandado embora. Às vezes essa pessoa está ali, ela vai abrir a despensa da casa dela e aquilo que tinha uma certa variedade, hoje às vezes não tem nem o básico. E nós como igreja, nós devemos continuar perseverando juntos em comunhão no partir do pão. Partir do pão, meu irmão, às vezes não é só simplesmente você dar um prato de comida para alguém.
É você ver se essa pessoa precisa de alguma coisa. É você, às vezes, pegar alguma coisa e levar para essa pessoa, achando que ela está precisando de alguma coisa. É o momento que a igreja precisa se unir para a gente ver se não tem ninguém dentro da igreja passando necessidade. Uma coisa que me chama muita atenção, é claro, é uma igreja de um nível muito maior que a nossa, mas a gente que acompanha nas redes sociais, a gente vê a igreja presbiteriana de Pinheiros. Eles arrecadam em 1.500 cestas básicas para poder distribuir entre os irmãos, entre as pessoas que estão ao nosso redor. Porque esse momento de pandemia, esse momento de reclusão, esse momento de quarentena, é um momento que às vezes o seu vizinho está precisando de alguma coisa. Às vezes o seu vizinho não é crente, pastor? Aí está falando que os crentes vivem em comunhão entre eles. Mas o momento da comunhão é um momento que às vezes você pode ajudar alguém que está necessitado. Perseverar na comunhão. Perseverar, eu procurar saber como é que meu irmão está. O que é que ele está precisando? Às vezes ele pode estar precisando simplesmente de ouvir sua voz. Porque aqui não é só o partir do pão, não é só dar a comida, o alimento. Às vezes você compartilhar alguma coisa boa com o seu irmão. Eles perseveravam no partir do pão. E Lucas vai um pouquinho além. Ele vai dizer que eles perseveravam nas orações. Meu irmão, se tem alguma coisa que nós devemos perseverar, já deveríamos perseverar antes, e agora nós devemos perseverar exatamente nas orações. Oração é o momento em que eu estou conversando com Deus. Eu costumo dizer assim, esse momento que nós estamos aqui, lendo a palavra e expondo a palavra, é o momento que Deus está falando conosco. Mas o momento que nós oramos é o momento que nós falamos com Deus. O que você acha de você ter dentro da sua casa com a sua família? De repente é você, sua esposa, ou você, seu esposo, um filho, 2 filhos ou 3 filhos, e vocês entrarem dentro de casa e saírem dentro de casa sem trocar uma palavra. É isso que a igreja buscava não fazer, perseverar nas orações, ou seja, se comunicar com Deus, buscar falar com Deus, buscar colocar as suas necessidades. Semana passada falamos às vezes da oração não atendida. Pode ser que venha uma oração não atendida, mas pode ser que venha uma oração que possa fazer uma grande diferença, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. E pensando como igreja, essa questão de perseverar, se nós parássemos para pensar hoje, quantas pessoas têm orado para que esse vírus seja extinguido? Quantas pessoas têm orado para que haja a cura desse vírus? E a gente vê que mesmo que aos nossos olhos poderia ser uma coisa mais rápida, apesar que nós estamos falando de um vírus que apareceu há 3 meses, 4 meses, já estão buscando a cura. Já tem alguns laboratórios buscando fazer a vacina. Será que a Bíblia, quando diz que a oração do justo muito pode, ela está errada quando ela diz isso? Eu acho que não, porque a Bíblia nunca erra, né? Ela é inerrante. Nós temos perseverado na oração. E quando eu digo perseverar na oração, não é só para me pedir para mim. Eu pedi para mim também, porque eu sou carente. Mas perseverar na oração é colocar o contexto em que vivemos, colocar a nação em que vivemos, colocar o país em que vivemos, colocar o mundo em que vivemos, que o mundo necessita de oração. E o que é que nós lemos lá em 2 Crônicas? Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos pecados, dos seus maus caminhos, orar, eu vou ouvir as suas orações e vou sarar essa terra. Perseverar nas orações. Meu irmão, Lucas começa, ou melhor, começa essa perícope que nós estamos falando. Nós estamos aqui no final do capítulo, né? Capítulo 2. Mas ele começa falando a respeito de como viviam os crentes naquela época, dizendo que eles perseveravam. Eles não simplesmente ouviam e deixaram de lado o que ouviram. Eles perseveravam. Eles não simplesmente se reuniam e deixavam de se reunir depois, porque afinal de contas, eu não preciso ir na igreja para poder falar com Deus, eu posso estar com Deus no meu cantinho lá. Hebreus vai dizer que é errado
como alguns fazem, não querer congregar. Mas eles faziam isso, eles tinham comunhão com as pessoas, eles tinham comunhão com eles mesmos. Afinal de contas, um corpo precisa de comunhão. Vocês já devem saber como é que funciona um corpo que teve um AVC. Às vezes metade dele fica paralisado. E nós não podemos ser crentes que dentro da igreja de Cristo, dentro de perseverar na comunhão, nós deixarmos que às vezes a nossa igreja sofra um AVC. E às vezes em algum momento aquele lado da igreja está sofrendo. E ele enfatiza aqui também: perseveravam nas orações. E a gente vê o quanto que é necessário, o quanto que é importante a questão da oração. Eu tenho um grupo de Facebook que chama Turma JMC 2008. São todos aqueles que estudaram dentro do nosso seminário lá e se formaram juntos. Uma turma, aproximadamente uns 30 fazem parte. É o ano que eu entrei no seminário, 2008. Então a gente tem essa turma de 2008. E ali a gente compartilha o que acontece nas igrejas. E eu vou ser sincero para vocês, se tem uma coisa que eu gosto de compartilhar com esse grupo, é que a igreja Vila Baronesa não ora. Então eu gostaria de clamar a vocês, meus irmãos, que continuem orando. Continue orando pela minha vida, continue orando pela sua vida, continue orando pela igreja, continue orando pelo seu bairro, continue orando pela nação. De repente você não é fã do nosso governo, mas o nosso governo foi instituído por Deus e nós estamos à mercê deles. Então ore, continue orando pelo nosso governo, continue orando para que Deus mostre a cura desse vírus, porque se dizem aí que esse vírus foi lançado no ar, foi algo feito no laboratório, se nós orarmos, esse vírus foi feito num laboratório e lançado no ar, ele vai vir por terra, porque o nosso Deus é maior do que ele. Mas eles perseveravam nas orações. E aí o texto vai continuar. Eu queria enfatizar bastante essa questão da perseverança, porque depois nós vamos ler de novo lá Romanos para a gente lembrar o que está dizendo lá. E lembrando que nós estamos falando de onde está a sua esperança. Aonde está a sua esperança? Se nós perseverarmos em tudo isso, a nossa esperança vai estar em Cristo. Aí vai mostrar, depois de que eles perseveraram, como é que as coisas aconteciam. Cada um havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Olha aqui a questão da comunhão. Tinham tudo em comum. Por que será que aquele povo estava junto e tinha tudo em comum? Porque eles estavam cientes de que Jesus iria, eles estavam esperando que Jesus voltasse logo. Jesus tinha acabado de subir aos céus, mas ele disse que ele iria voltar. Nós não sabemos se Jesus volta hoje ou se volta daqui 1000 anos. Mas a gente deve ter essa convicção de que nós todos podemos crer e estar juntos e ter tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuíram o produto entre todos à medida de que alguém tinha necessidade, E veja a questão aqui, veja como tudo tem a ver com perseverar. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e sem jejum do coração, louvando a Deus. E aí está o resultado dessa perseverança desse povo, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão, de repente você pode estar pensando: mas pastor, o senhor está falando tudo isso, mas está tão difícil a gente perseverar em alguma coisa, a gente não pode nem sair de casa, a gente não consegue olhar, como o senhor disse no começo da sua explanação, olhar e ver uma luz no fim do túnel. Como é que é esse negócio? Já perdemos amigos, já perdemos entes queridos, e aí como é que vai ficar isso? Mas meu irmão, a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes Deus pode se utilizar de algumas coisas para que as pessoas sejam alcançadas pela dor. Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. E às vezes você perseverando em tudo isso que nós estamos falando aqui, e mostrando às pessoas que estão ao seu redor, que ainda não conhecem Jesus, vê a sua perseverança, vê a sua esperança, e ela vai falar: tem alguma coisa diferente nessas pessoas. E a nossa oração é para que Deus permita que logo nós possamos
estar reunidos como nós estávamos antes. Porque talvez nessa pandemia, nessa aglomeração, nessa quarentena, que as coisas todas aconteceram de repente, as pessoas perderam a sua vida, como eu costumo dizer para o Cristiano, eu quero minha vida de volta. As pessoas perderam a sua vida, mas olhando para a igreja e vendo que são pessoas perseverantes, apesar das dificuldades, a gente vê que às vezes essas pessoas depois, quando tudo passar, quando Deus permitir que esse vírus seja controlado, ou se for pela graça dele eliminado, talvez essas pessoas que estejam olhando como que a igreja age, pode vir a frequentar a igreja. Então, às vezes não a nossa, mas uma outra, mas podem reconhecer quem é Deus na vida delas. E o texto diz aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, lhe acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia iam sendo salvos. Veja que aqui no finalzinho dessa perícope, no último versículo, versículo de 47, depois de falando sobre como vivíamos os convertidos, está mostrando que Deus é quem acrescenta na sua igreja e que o povo via a igreja com bons olhos. Simpatia de todo o povo. Por quê? Porque aquele povo perseverava. No momento de perseguição da igreja, o povo perseverava na doutrina, nos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos voltar um pouquinho lá em Romanos para ver o que diz o texto que a gente leu. Versículo 5, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se está passando por uma dificuldade, uma tribulação, persevere, porque a perseverança traz experiência e a experiência esperança. Como anda a sua esperança? Se alguém perguntasse para você como é que anda a sua esperança, o que você poderia responder? Eu vou dar uma dica para você e encerro meu sermão por aqui. Que nós possamos, pensando na perseverança que devemos ter e na esperança que temos, que nós possamos responder dessa forma, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em vós? A esperança que há em vós é o Senhor Jesus Cristo, que está em vosso coração. Porque nós temos a garantia e temos a esperança de que Ele fará por nós. Eu não sei como anda a sua esperança, mas eu gostaria de saber que você anda perseverando. E se você anda perseverando, você tem experiências. E se você tem experiência, ela te traz esperança. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu resto de domingo. Deus abençoe a sua semana, para que você possa ser um crente perseverante. E as pessoas vejam isso. E através da sua perseverança, da sua esperança, pessoas sejam alcançadas para Jesus Cristo. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem amar, falar com Deus me satisfaz.
Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Santíssimo Deus, nós queremos lhe agradecer, ó Deus, por esse momento que tivemos aqui de culto, ó Pai. Que o Senhor tenha recebido, ó Deus, todos os atos desse culto no teu altar, ó Pai, que nós também possamos, ó Deus, ter usufruído desse momento para pensarmos, refletirmos na tua palavra, Senhor, e também nós podemos, ó Deus, cultuá-lo como o Senhor é digno de ser cultuado, ó Pai, cantar os nossos louvores e fazer as nossas orações. Sabemos que elas serão aceitas e atendidas de acordo com a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado por esse momento, ó Pai. Quero que o Senhor, pedir que o Senhor esteja abençoando a cada irmão que está do outro lado dessa câmera, Senhor, na sua casa, onde ele estiver, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai. Que nós possamos realmente refletir a respeito do que ouvimos, Senhor, a respeito da nossa esperança, Senhor. Muito obrigado pelas tribulações, ó Pai, porque na tribulação é que vem a perseverança, da perseverança a experiência e da experiência a esperança, ó Pai. E a nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós sabemos que tudo que está acontecendo está sob o teu comando, ó Pai. E sabemos também, ó Pai, que aconteça o que acontecer, ó Pai, o nosso Cristo triunfa acima de tudo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa esperança que nunca morre nos nossos corações, ó Pai. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai. Continuidade, ó Pai, desse culto que fizemos, possa ser a continuidade no decorrer da nossa vida, Senhor. A cada momento, a cada dia da nossa semana, Pai. Esteja nos abençoando aqueles que estão trabalhando, Deus, que esteja guardando, especialmente, ó Pai, desse vírus que ainda está aí no auge, ó Pai, nós não sabemos até quando, ainda não temos a cura, a vacina, ó Pai, mas nós sabemos que vindo de Ti, ó Deus, ela logo estará aí à disposição para que esse vírus, essa pandemia possa ser controlada, ó Deus. Aqueles irmãos que porventura não irão trabalhar, estão nas suas casas, especialmente os nossos idosos e os nossos enfermos, ó Pai, esteja agraciando eles também, Senhor, afofando o leito daqueles que estão na cama, Senhor, e aqueles que porventura perderam o seu emprego, Senhor, que o Senhor possa dar esperança para eles, ó Deus, para que as coisas logo, logo voltem ao normal, que nós possamos ter as nossas vidas de volta nesse sentido. Muito obrigado por esse momento, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela esperança que temos em Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e por sempre. Amém. Muito obrigado aí para você que está aí do outro lado da câmera, da sua casa. Espero que você tenha curtido, né, na nossa página aí. Espero que você tenha interagido aí com a gente, para que a gente possa ver o quanto que nós somos queridos por vocês e o quanto nós somos amados de vocês também. Tá? Que vocês tenham uma boa semana. Espero em Deus que logo possamos estar todos juntos. Não esqueça, se você puder, se tiver condições de continuar contribuindo com a igreja, os seus dízimos, as suas ofertas. Nós não temos um momento aqui, porque é virtual, mas a nossa responsabilidade continua a mesma. Então, procure aí os nossos diáconos, ou entre em contato com alguém. Se você não pode trazer, alguém vai até você para buscar a sua oferta. Mas não deixe de fazer isso, que faz parte da nossa gratidão a Deus e da nossa fidelidade a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.